Olá, Tomás, tudo bem, amigo? Grande, Super. Omi. Bom demais, cara. Tudo jóia. Tô aqui Olha, feliz de estar com vocês. nossa. Então, primeiramente, né, dar boas-vindas aí ao nosso colega aí de alguns anos aí já, de alguns trabalhos juntos, né, o arquiteto Tomás Lotufo. Me permita fazer uma breve e sucinta apresentação de seu currículo aqui. Tomás, né, arquiteto graduado pela PUC, né, de Campinas, em 2000, mestre pela FAUSP, em 2014, permacultor pelo IPEC, bioconstrutor. Tomás também é professor da pós-graduação em Arquitetura e Sustentabilidade no Centro Universitário Belas Artes e da graduação no curso de Arquitetura, Faculdade Galileu, e educador do curso Design para Sustentabilidade Gaia Education. Participa do Núcleo de Permacultura Sítio Beira, Serra do Botucatu, desde 2003, e em São Paulo, do coletivo Permasampa. Atua como arquiteto no escritório colaborativo Sem Muros Arquitetura Integrada. A gente já passa o link para vocês, para conhecer um pouco o trabalho do escritório, onde tem como foco a arquitetura de baixo impacto ambiental e projetos comunitários de impacto social positivo. Bom, né? Belo repertório aí, uma riquíssima experiência profissional dentro dessa área da sustentabilidade, da ecologia. E um pouco da proposta de trazer o Tomás aqui para conversar com a gente, é um pouco da sua experiência, desse trabalho que ele vem fazendo aí há bastante tempo, né, dentro dessa proposta da permacultura, né, da bioconstrução, dessa relação de trazer essas tecnologias apropriadas para a comunidade, de uma forma até de empoderar, né, a sociedade com esses conceitos, com essas técnicas, e quase que de uma forma de quebrar alguns paradigmas, né, de como a gente lida com as cidades atualmente. Então, Tomás, eu vou já começar a passar a bola para você, já pedindo para você falar um pouco sobre esse cenário, né, da bioconstrução, da arquitetura ecológica dentro da arquitetura hoje, né, dentro do mercado da construção civil. Bom, quero agradecer o convite. Vocês da Telo sempre foram muito queridos, né? Primeiro contato que eu tive com vocês foi num congresso, né? O Elex. E aí eu assisti uma Uhum. apresentação de vocês sobre telhado verde. Falei, pô, que turma legal. Sabe quando você simpatiza? Assim, você olha a pessoa e fala, pô, esse pessoal é legal. Aí eu mandei um e-mail falando que eu gostei da palestra e tal. E aí a gente começou a conversar, né? Os mundos foram se encontrando e, e hoje existe uma relação de amizade muito boa, de trocas profissionais. Então, eu fico muito feliz de estar nesse território que, além de ser um território de conversa entre arquitetos, é uma conversa entre amigos, pessoas que se apreciam e querem estar próximas, né? E, e eu aproveito e falo, olha, para mim a arquitetura ecológica é um pouco isso, né? É a gente partir do pressuposto que precisamos romper, né? Algumas barreiras que foram criadas em função desse mundo acelerado, desse mundo do, do crescimento, da vaidade, uma série de elementos que estruturam o nosso modo de vida hoje e que deixaram de lado algo que é fundamental para a nossa permanência, que é o afeto, né? É o, é o gostar uns dos outros, né? E então eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, porque a ecologia ela parte de conceitos de cooperação, né? Então você fazer algo ecológico predispõe que seja a partir de conceitos que foram
aprendidos nos sistemas naturais. E a cooperação, apesar de existir competição nos sistemas naturais, a cooperação é o que predomina, né? Então, para mim, a arquitetura ecológica ela tem esse propósito. Para realizar esse propósito, existem algumas técnicas, né? E, obviamente, que no momento que a gente decide pela cooperação, né, a gente decide cuidar da vida, a gente decide diminuir o nosso impacto. Então, ser ecológico, né, é buscar uma relação positiva entre os elementos, aí vem a cooperação, e buscar a redução de impacto, porque na ecologia, a vida depende da vida. A vida, para existir, depende de que os sistemas de energia que fazem com que a vida tenha funcionamento, eles prosperem. A energia não pode ser jogada fora, a energia tem que estar disponível, presente no local onde os elementos estão em interação. Aí, tecnicamente, a arquitetura ecológica ela busca usar materiais locais, materiais de baixo impacto ambiental, processamentos cooperativos, né? Então a gente gosta muito de construir junto, a gente gosta muito de ter um bom relacionamento com os trabalhadores da obra, criar junto, desenvolver junto. Buscamos fazer processos pedagógicos, desde o projeto participativo até a construção coletiva e depois o uso, onde esse ambiente ecológico ele é operado de uma maneira saudável, né? Então, tudo isso, para mim, é arquitetura ecológica e, para mim, é contemporâneo, né? É o presente, é o momento, é o que a gente precisa para agora, né? Desesperadamente é o que tem que ser feito, né? Então, se é o que tem que ser feito, é contemporâneo. Não, perfeito. Não, essa sua fala sobre essa relação entre a técnica e as pessoas, né, um meio natural com um meio antrópico, né, essa relação harmoniosa de chegar no equilíbrio, no ecossistema em que a gente chama de homeostase, justamente onde todos esses agentes vão estar cumprindo de fato um papel, né, sem esse mecanismo às vezes de exploração, né, de degradação, principalmente socioambiental, né, que tão comum hoje nas nossas cidades, e nosso modelo de urbanização que a gente tem hoje. Eu acho que já vou puxar até uma pergunta, uma segunda pergunta nesse sentido, né? Como que a gente pode influenciar não só os gestores, né, das nossas cidades, mas também fazer a sociedade, de uma forma geral, entender esse papel, né, como uma cidade ecológica, uma cidade saudável, uma cidade biofílica, pode trazer de qualidade de vida, né? Eu falei um pouco no começo sobre essa quebra de paradigmas. A gente fala muito na sociedade em rever alguns de seus valores, né? Eu acho que hoje é muito consumo, e a gente acaba perdendo um pouco essa ligação com a natureza, né? Com Gaia. E eu acho que, né, toda a sua fala traz muito essa questão de nos vermos como natureza, de fato, nessa conexão com o meio ambiente, né? Não um agente concorrente ou querendo dominar, mas assim, essa questão de cooperação de fato entre homem e natureza, e aí no meio a gente tem a técnica, né, que vai permitir que a gente possa construir de uma forma sem trazer impactos, né, negativos, né, e a gente fala muito também, por que não uma construção que possa trazer impactos positivos, né? A sustentabilidade dentro da construção, ela é muito a tradicional, né, dentro dessa questão mercadológica, ela trabalha muito com essa questão da eficiência energética, de uma série de questões que deixam o humano um pouco de fora. Então, como que você vê que
essa técnica, essa filosofia, essa forma de enxergar o mundo por meio das cidades, por meio das construções, elas podem, de fato, atingir um nível numa escala assim de transformação socioespacial, né, da sociedade, do meio físico, contrapondo assim a questões, a soluções pontuais, né? Melhorando um pouco talvez a pergunta, como transformar essa filosofia da permacultura urbana, né, da arquitetura ecológica, ir para uma escala regional, né? E não pequenos exemplos isolados. Como que a gente poderia movimentar isso? É uma questão bem, bem profunda, né? Porque ela é quase que estratégica, né? Então, assim, qual seria a estratégia para que essa conversa ganhasse escala, né? Qual a estratégia? E eu sinto que a estratégia, eu gosto muito daquela frase do Buckminster Fuller, né? Que a gente precisa praticar o que a gente acredita, né? Mesmo que seja contrário a alguma coisa que predomine, né? Mas não para combater essa coisa que você não acredita, né? Então, existe algo que você não acredita. Por exemplo, eu não acredito que as construções feitas com materiais que causam muito impacto ambiental, né? Numa lógica de trabalho de grandes incorporadoras, né? Grandes construtoras, seja bom para o planeta, né? Eu não acredito nisso. Aí o Buckminster Fuller fala, ao invés de você ficar combatendo essas grandes construtoras, ficar reclamando delas, ficar toda hora xingando na rede social, reclamando e tal, promova aquilo que você acredita. Então, assim, ao invés de combater o que você não acredita, faça o que você acredita, né? A tal ponto que, no fazer, a coisa vai se repetindo e vai se naturalizando. E aquilo que você achava que era ruim, né? E era normal, começa a deixar de ser normal e vai se tornando obsoleto. E aquilo que você está fazendo, que no começo é anormal, vai ganhando corpo e vai se naturalizando, vai se culturalizando, né? Então eu acho que assim, o caminho estratégico que a gente tem é por meio da cultura, né? E aí é assim, como é que se desenvolve cultura? Quais são os mecanismos que a gente tem para trabalhar a cultura? Bom, como arquitetos, né, e arquitetas, uma estratégia que a gente tem de desenvolvimento cultural é nos espaços pedagógicos, né, e é no acesso às pessoas que a gente projeta, né? Então, assim, primeiro passo é entender que arquitetura é pedagogia, né? A gente estava, na semana passada, fazendo uma live e conversando sobre o Maxim, um professor querido, arquiteto, que infelizmente faleceu há 15 dias atrás. E o Maxim dizia assim que a arquitetura, né, ela não é o que é importante para nós arquitetos e arquitetas. O que é importante é o processo da arquitetura, é o que a arquitetura forma, é como a arquitetura pode elevar as pessoas, né, numa perspectiva cultural. Então, quando a gente entra nessa esfera de entender que todo o processo de fazer arquitetura ele é pedagógico, formador e transformador de cultura, a gente começa a entender uma estratégia de transformação, né? Então, assim, aí entra de volta aquilo que eu acabei de falar, de como projetar de maneira participativa, como que essa relação do arquiteto com o cliente, ela pode ser pedagógica, esse relacionamento, né? Como que a obra ela pode ser um espaço que as pessoas envolvidas
elas saiam da obra transformadas, melhores do que elas entraram, numa perspectiva cultural, né? E como, voltando àquilo que eu tinha falado, e como que a vida nesse lugar pode ser transformador numa perspectiva cultural. Ou seja, isso é uma escala muito pequena, mas esse pequeno, ele mexe com a cultura, ele mexe com a beleza, ele mexe com o afeto. Onde tem esses elementos, beleza, afeto e cultura, por uma qualidade de vida, por uma vida melhor, isso encanta o outro. E aí o outro começa a querer fazer. E aí vai encantar o outro, que o outro vai querer fazer. Então, assim, na medida que a gente vai fazendo as coisas dessa maneira, vamos criando uma massa crítica. E aí essa massa crítica, agora já é um corpo maior. Imagina que o corpo começa do indivíduo. Agora, o corpo é de vários indivíduos. Agora, é um corpo comunitário. Esse corpo comunitário, ele tem voz. E aí ele vai ganhando um processo transformador. Portanto, eu não consigo ver a escala, né? A gente conseguir fazer uma transformação em escala por meio da permacultura, sem que seja esse processo de um passo após o outro, né? Que é o que o Edgar Morin e muita gente da teoria da complexidade chama de complexo, né? É muito complexo chegar nesse nível. Mas o complexo, ele não é complicado. Ele parte Uhum. do simples. E ele é o acúmulo de soluções simples que vão chegando no nível de complexidade. É que nem construir uma geodésica, né? Começa de barras, você olha para aquilo e fala, não é possível que isso vai virar uma geodésica. Mas no momento que você reúne essas barras de maneira ordenada, você fala, olha o que eu consegui fazer. Ou quando você começa a fazer uma limonada e fala, nossa, eu gostei da minha limonada, deixa eu colocar um hortelãzinho que vai ficar melhor. Puxa, no próximo momento, deixa eu colocar um caldo de cana, vai ficar mais gostosa ainda. Poxa, e se eu colocar uma folha de couve e bater no liquidificador? Nossa, ficou melhor. E se eu colocar um gengibre? Nossa. Lá no final, sem você perceber no início, você fez algo extraordinário, né? Então, para a gente chegar nesse lugar extraordinário, precisa ser um passo de cada vez, com muito encantamento, muita beleza, muita diversão, foco, sem perder tempo com bobagem. Aí eu acho que a gente consegue escala. E assim, eu digo isso, que vocês também devem sentir isso, Ormin, porque na nossa atividade profissional, de trabalhar com arquitetura ecológica, de trabalhar com permacultura, há 10 anos atrás, éramos tipo gnomos, assim. Eu me vi muitas vezes, em 2002, 2003, quando eu comecei essa história, encontrando colegas da arquitetura e olhando, meu, que você tá maluco? Agora vai ficar colocando garrafinha na parede e tal. Não, não é garrafinha na parede. É algo filosófico, é algo transformador. A garrafinha é um detalhe, você pode gostar ou não, mas a gente quer mudar o mundo, mudar os conceitos. E hoje esses conceitos eles estão muito claros para muita gente. Então já está ganhando corpo, já tem um movimento favorável a esse cenário futuro. Bom, até puxando um gancho né, dessa última fala aí sobre cenário futuro, né? Até para a gente trazer essa reflexão do que seria um mundo mais permacultural, vamos dizer assim, né? Um mundo que as relações entre as pessoas, né, sejam mais humanizadas, os fluxos de energia, né, que transitam de um lado para o outro ocorram de uma forma mais harmoniosa. Dentro desse cenário que a gente está hoje, no cenário de pandemia, as pessoas hoje estão percebendo uma série de questões que antes elas não chegavam, não queriam chegar, sobre a sua relação com o próximo, sua relação com o espaço público, né, ou com a sua cidade. Quais seriam, assim, alguns desses ensinamentos que a permacultura, né, a permacultura urbana traz para esse novo cenário, né, que se avizinha aí num curto e médio prazo, né, dentro dos princípios que a permacultura pode trazer, né? Então, hoje a gente está nesse cenário, nessa situação que as pessoas estão ficando em suas casas, isoladas, o convívio social, mas
está prejudicado, aí a gente começa a perceber uma série de deficiências nesse sistema chamado cidade, né? A questão do alimento, do lazer, do próprio contato, do trabalho, da mobilidade, tudo isso ficou muito evidente, né? Tanto que muitos consideram que nunca voltaremos ao normal por essa visibilidade que a pandemia trouxe. A permacultura, né? A permacultura urbana, como que ela pode contribuir nesse cenário agora, pós-pandemia? O que você acha? Então, tem bastante coisa interessante aí, né? Essa pergunta é bem importante, porque eu acho que a permacultura, ela é sim um caminho para este momento de pandemia e para o pós-pandemia, né? A permacultura propõe fique em casa. Então, assim, já está dentro da lógica da permacultura ficar em casa. Não no sentido esse que a gente está vivendo de ficar em casa e não ter contato social, mas de o que a permacultura busca é assim, o quanto você consegue fazer de melhor dentro do teu território. Então, assim, que tem muito a ver com a questão de buscar uma certa autonomia na vida, né? Como é que você consegue no teu território gerar as tuas necessidades principais? Quais são as tuas necessidades principais? É água, né? Energia, alimento, abrigo, né? Tem alguns elementos, né? Que com eles, estando bem fortalecidos, a gente tem uma vida saudável, resiliente, etc. Então, ficar em casa é algo super importante para a permacultura. Olhando nessa perspectiva, então, a pandemia está nos ensinando a ficar em casa, né? É lógico que vivemos diversas realidades, e muitas realidades praticamente não existe a casa, né? Então, eu tô olhando numa perspectiva do meu universo, do teu, mas existem outros universos, né? Bom, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu morando num sítio, como eu estou agora, né, no meio rural, e eu estou a 500 metros do meio urbano, que é a cidade de Botucatu, né? Então eu vivo numa condição onde a permacultura ela tornou a minha vida muito favorável nesse momento. Meus filhos estão. Acabou de voar um pavão e subir no telhado aqui. Meus filhos estão logo ali andando de bike com outras crianças que também moram nesse sítio e que interagem, etc, etc. Então, assim, existe alimento fresco aqui, né? Disponibilidade de ovo, leite, frutas, verduras. Então, eu preciso pouco sair de casa. E o que isso significa? Isso significa um decrescimento econômico e energético no meu universo. Agora eu chego na resposta para a tua pergunta, né? O pós-pandemia e a permacultura como um elemento que pode ajudar muito é a gente entender que a gente, na nossa vida, não precisa consumir tanta energia, né? O crescimento econômico, como é visto hoje, é um crescimento baseado no subsídio, né? No subsídio social e no subsídio ambiental. Então, assim, ele só se justifica baseado numa certa exploração, né? Então, assim, a gente só cresce vendendo soja, só cresce vendendo minério, só cresce com todos esses elementos que trazem o nosso PIB lá em cima, graças a uma exploração de pessoas e de natureza que é surreal. E eu sinto que a pandemia que a gente está vivendo é também um problema ecológico, é um desequilíbrio de um sistema ecológico e que está nos afetando. E a resposta que a gente está dando para essa pandemia, ela é muito ruim justamente por nosso modelo de urbanização, né? Então, eu não estou dando um discurso contra a cidade aqui, eu não sou contra a cidade, eu adoro a cidade, mas o nosso modelo de urbanização contribuiu para que
que a gente perdesse o controle, perdesse mecanismos de controle de um vírus como esse. Então, por um lado, o vírus ele é um problema ecológico e, por outro lado, a contenção desse problema é muito difícil por causa do nosso modelo de urbanização. E aí, o que a permacultura traz de propostas? Eu sugiro muito um livro que, infelizmente, é em inglês, do David Holmgren, né? Que chama Retrosubúrbia. Se você colocar retrosubúrbia.com, é o site do livro. E você consegue comprar esse livro online pelo preço que você pode pagar. O David Holmgren, que é um dos criadores da permacultura, ele dá essa opção. E aí ele traz uma série de elementos para esse mundo, né, permacultural urbano, né, trazendo muita força para o subúrbio. O subúrbio australiano é completamente diferente do nosso, mas algumas coisas existem similares e os princípios que ele traz podem ser aplicados no nosso subúrbio. Então, assim, uma das coisas mais fortes que ele traz é, primeiro, que a gente precisa ficar em casa e tentar gerar o máximo de autonomia dentro do nosso território. Segundo, que a gente precisa ruralizar as cidades. E aí, as margens da cidade é o espaço onde a gente consegue ruralizar, né? Você que está em Curitiba, isso é muito claro em Curitiba, isso é muito perceptível, né? Terceiro é o tamanho das cidades, assim, não dá mais para as cidades crescerem, porque na medida que elas crescem, a gente começa a entrar naquela lógica, que faz parte do nosso discurso de urbanista, que é de densidade, né? A gente precisa criar densidade no centro por causa da coisa da infraestrutura, né? Esse é o nosso discurso de urbanistas. Por outro lado, a densidade nos centros faz com que a gente fique muito vulnerável numa perspectiva das nossas necessidades básicas, que é o alimento, que é a água, que essas coisas, para chegarem no centro, precisa de uma infraestrutura maluca. Então, assim, qual é a quantidade de embalagem necessária para a gente consumir alimentos nos centros? Qual é a demanda de transporte e quantos atravessadores tem no caminho para o alimento chegar nos centros? Qual é o subsídio dado ambiental, no caso embalagem, etc., e social para que isso tudo chegue nos centros? Como é que é o tratamento de água nesses centros adensados? Como é que a gente resolve a questão do esgoto? O que é necessário? Então, existe, por um outro lado, algo que a gente precisa questionar sobre essa lógica de adensamento nos centros urbanos, né? Puxa, mas agora você vai dizer então que a gente precisa viver no subúrbio? Não na lógica dos Estados Unidos, onde as pessoas vivem no subúrbio e trabalham no centro. Ou na nossa lógica de país pobre, que as pessoas pobres moram na periferia e vão trabalhar para as pessoas com mais dinheiro no centro. Mas numa lógica de modelo de desenvolvimento onde as pessoas ficam em casa, nos seus territórios, e nesses territórios onde as pessoas vivem, elas conseguem, de alguma maneira comunitária, mais territorializada, mais regionalizada, resolver os problemas básicos. Água, saneamento, alimento, energia e etc. Então, eu acho que a permacultura, sim, traz uma série de respostas. Que, obviamente, como eu disse na tua pergunta anterior, isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso é um passo. A gente vai caminhar para esse lugar. Mas esse é o momento para acordarmos nesse sentido. E como é que acorda? No livro do David Holmgren, ele traz 3 elementos que são muito importantes para essa coisa do acordar. Um, que acho que é o principal, nesse primeiro momento, que é o comportamental. Assim, mudar o nosso comportamento. Isso a permacultura propõe muito. Assim, o que de fato a gente precisa... A permacultura, ela parte de um levantamento de quais são as nossas necessidades. Então, assim, o que de fato a gente precisa? Qual que tem sido o nosso comportamento em relação ao tempo? O tempo é a coisa mais maravilhosa, é a nossa maior riqueza. O que a gente tem feito com o nosso tempo? Quanto tempo a gente perde com bobagem, né? Às vezes, à toa, em rede social, girando o celular, assistindo uma televisão, alguma coisa. Se esse tempo fosse direcionado para alguma coisa útil, benéfica e transformadora culturalmente,
como é que seria a tua realidade, a realidade da tua família e das pessoas que você começa a gerar influência. Então, tem o elemento comportamental fundamental. O segundo elemento é biológico. Então, assim, qual que é o nível de conhecimento biológico que a gente tem e como é que a gente pode se apropriar da biologia? Porque, assim, é a vida que faz com que a gente esteja vivo. Então, se a gente não cuidar da vida, a gente vai para o buraco. Então, é básico a gente entender o mínimo de biologia, né? É básico entender que a água ela tem que ser absorvida no solo. É básico entender que não pode colocar veneno no alimento. Então, existe toda uma lição de casa biológica que é preciso ser feita para a gente entrar nessa transição. E a última é a parte que a gente trabalha muito, que é a parte construtiva mesmo. Assim. Então, e você que trabalha com geobiologia tem isso muito forte, né? Em relação às nossas edificações, ao nosso espaço físico de vida, o que pode ser melhorado para que a gente consiga ter uma vida energeticamente positiva, tanto no sentido da saúde, quanto no sentido de consumo energético. Não podemos mais operar e sustentar um sistema que explora as pessoas e a natureza. Não dá mais. A gente vai para o buraco. O coronavírus, ele veio e talvez poderia ser algo muito pior. E se a gente continuar com esse modelo, vai vir algo pior. É muito provável. Mas a gente tem agora a oportunidade de repensar e mudar os nossos padrões comportamentais para que isso não aconteça. E a permacultura é, sim, uma ótima possibilidade de reflexão para nos trazer alguns caminhos de ação. Sempre de ação. Uhum. Não, perfeito. É engraçado que essa reflexão sobre o adensamento das cidades, né, ela é um dos princípios até do conceito de cidades sustentáveis, né? Então, a gente está falando aqui sobre sustentabilidade, né, essa reconexão com a natureza, essa questão do meio ambiente, e um dos pilares né, desse tecnicismo urbanístico aí, que fala de cidades sustentáveis, traz bastante essa questão do adensamento. Por alguns pontos se justifica a partir da menor necessidade de locomoção do seu espaço de morar, do espaço de trabalho, mas sim, você cria uma demanda de recursos para atender toda essa população muito alta, e as nossas cidades hoje, de fato, elas não conseguem atender nem perto os recursos de água, alimentação, né, e até saneamento que elas exigem, né. Então, mas também, dentro dessa linha do urbanismo, tem muitos autores, né, que entendem que talvez possa sair das cidades as principais soluções para essas questões que envolvem conflitos sociais e ambientais, principalmente. Então, toda a sua fala sobre a questão da permacultura urbana, né, e até trazendo, de fato, algumas formas de implementação, uma forma de ver com a cidade, essa ruralização, essa reconexão das pessoas com o meio ambiente, né? Até lembrei um pouco tem um livro que o Capra organiza, que é a Alfabetização Ecológica, e ele fala justamente sobre isso, que as escolas, dentro dessa pedagogia ecológica, né, de alfabetização ecológica, elas têm uma horta no centro delas, que é justamente para as crianças, desde cedo, aprenderem a ter esse contato da biologia, né, que envolve a questão da água, do solo, dos micro-organismos que estão no solo, que é um ser vivo também, a influência do sol, da importância das estações, tem química, tem essa questão de entender de onde vem o alimento. Então, há realmente um movimento muito forte nesse sentido, e eu acho que as cidades, né, elas podem ser, hoje são um dos principais geradores de conflitos que nós temos hoje, até as questões, até conflitos que estão ocorrendo nos ambientes rurais, é um pouco do modelo econômico imposto pelo sistema, até que os grandes centros urbanos colocam, mas elas também podem ser, de fato, um movimento para tentar recuperar e tornar todo esse sistema um pouco mais sustentável, até não digo sustentável, mas ecológico, de fato, que eu acho que a sustentabilidade tem uma série de
de, de conceitos ali que a gente pode até ir para um lado muito da economia, de fato, como você falou aí, do modelo econômico, e não, a gente está falando da questão ecológica, a questão do planeta, do meio ambiente. Deixa eu aproveitar, quem quiser ir fazendo perguntas, podem ir colocando, eu já vou passar uma que veio, do Fernando. Ele pergunta para você, Tomás, como que você tem colocado esses conceitos na prática com seus clientes? Como é que essa relação, né? Você pode até explicar um pouco do seu trabalho, como é que os clientes chegam a você, eles já chegam com esse nível de entendimento, ou essa questão da arquitetura pedagógica, de fato, você tem na sua relação profissional, no dia a dia, como é que é essa relação profissional? Então, tem uma coisa muito... Tô vendo um monte de gente bacana entrando, assim, querida aqui. Amigos de Barcelona. La Boqueria Taller. Entrem lá para ver o trabalho deles. São arquitetos de primeira. Legal. O nosso trabalho, né, eu faço parte de um grupo de arquitetura que chama Sem Muros Arquitetura Integrada. E a gente tenta trabalhar essa ideia de integração mesmo, né? Então, assim, tudo isso que eu trouxe para você faz parte dos nossos propósitos. Então, o que é uma arquitetura integrada? Né? Uma arquitetura integrada com a vida, uma arquitetura que integra as pessoas à casa. Porque hoje a gente não é integrado à casa, né? A casa é um objeto. Você é integrado com, sei lá, com outros objetos, né? Então, é uma coisa muito linear a casa, né? Você se integra com o celular, com a TV, sei lá, mas não existe a casa como se fosse um organismo vivo, um elemento biológico onde você está o tempo inteiro interagindo com esse organismo, né? Então, toma um banho, a água vai lá, alimenta as plantas crescem, dão flores, eu colho a flor, boto num vasinho na mesa do café da manhã, como alguma coisa que eu tirei da horta, espiral de ervas, pego as ervas, tomo um chá, acendo o fogão a lenha de uma madeirinha que eu peguei logo ali, esse fogão a lenha aqueceu a água da serpentina, o mesmo calor que aqueceu a água da serpentina, aqueceu a casa, aqueceu a panela, foi lá e aqueceu o forno, e aí fez o pão, que é de fermentação lenta, o bichinho da fermentação lenta eu crio em casa, esse pão ele sai cheiroso, a família come. Então, assim, a integração é isso, né? E é para isso que a gente existe. É isso que a gente quer. Então, parece que eu estou falando de uma coisa meio... um conto de fadas, né? Mas não é, a vida é essa, e a vida é um conto de fadas delicioso, e precisamos viver essa fábula urgentemente. Então, assim, respondendo à pergunta do Fernando, o que a gente busca na nossa arquitetura é isso, né? E esse discurso que a gente tenta levar para as pessoas que estamos projetando. Por sorte, quem busca projeto com a gente já tem uma predisposição a isso, o que é muito bacana. Então, já existe uma aceitação, né? Lógico que existem vários níveis de aceitação, vários momentos que cada pessoa está, e também construir uma casa é um investimento gigante, existem várias realidades urbanas, rurais, onde isso vai limitando a situação. Mas a gente tem conseguido fazer alguns desenvolvimentos bem interessantes no que se refere, por exemplo, ao uso de materiais, né? Então, assim, nós já trabalhamos junto, né? Sem muros com telos, no Ecoa Park, né? Onde vocês fizeram aquela cobertura, o teto verde, e a gente projetou o teto verde do galinheiro, o galinheiro com madeira de reaproveitamento e etc. Isso está relacionado a uma horta, e dentro do galinheiro tem uma composteira, e a galinha sobe no teto, come a graminha, o galo vai lá na pontinha e canta, né? Tem toda uma poesia por trás dessa edificação, e que a gente executou um trabalho para um parque privado, né? E que se abriu para isso, né? E teve uma abertura para isso.
E como é que essa abertura acontece? A abertura acontece porque a pessoa já chegou aberta e porque se estabelece um diálogo muito saudável da gente com a pessoa, e isso começa a se transformar em arquitetura, né? Então, respondendo à pergunta do Fernando, sim, a gente consegue colocar esses elementos numa série de projetos, alguns mais, outros menos, respeitando, isso é muito importante, os nossos medos e os medos da pessoa que está nos contratando, porque é fundamental ter medo, é muito importante. A gente vai experimentando uma coisa de cada vez. Voltando para a limonada, é a limonada, depois a limonada cortelã, depois coloca um couve, o caldo de cana, o gengibre, etc, etc. Né? Uma canelinha, talvez que gostoso nesse suco. Então, assim, é um passo de cada vez. Primeiro você vai lá e trabalha com o cliente. Que tal a gente colocar uma cisterna? Depois, que tal colocar um tratamento de água de chuva, de água cinza? Depois, que tal colocar um tratamento de água escura? Que tal fazer com que esse lugar do tratamento seja um pátio central na casa e que, ao mesmo tempo que está tratando a água, ela está criando iluminação natural na tua casa? E que tal fazer com que isso seja também algo que resfrie a casa de maneira passiva? E que tal a gente colocar um fogão a lenha próximo ao quarto e que a chaminé passe por dentro? Então, assim, esses elementos eles vão entrando e na medida que a gente vai tendo repertório para mostrar, olha, funciona, o próximo vai ganhando mais coragem. Então é muito legal ver assim, é, meu início assim profissional, né, 2002, 2001 para hoje, como a coisa vai avançando. E na medida que você tem repertório e mostra, a pessoa se sente segura e você dá o próximo passo. Então, falando, então, acho que um pouco informação, né? Você é professor, né, da aula. Como que você tem visto a formação, né, dos estudantes, principalmente de arquitetura, né, mas eu acho que multidisciplinar esse campo aí da permacultura e da energia, mas até pela, pelo fluxo de cursos, né, que você ministra, né, está envolvido de uma forma geral, acaba tendo bastante contato com estudantes de graduação. Então, como é que você vê o papel do ensino de arquitetura, né, um pouco desse propósito, acho que, né, saber fazer arquitetura, que eu acho que deveria levar em conta todos esses condicionantes, toda essa proposta, né, de criar ambientes saudáveis, né, cooperativos, respeitando o meio ambiente, respeitando uma série de sistemas que estão envolvidos ali e não tratar a arquitetura apenas como um elemento construído, mas sim toda o abrigo que vai permitir a vida fluir ali dentro, né? Então, conta um pouco para a gente desse cenário da formação, né, dos profissionais de diversas áreas dentro dessa visão, dentro dessa ótica, né? E eu acho que aí, puxando um pouco para o trabalho, né, que a gente acabou fazendo lá no ECO, o ECO, né, ele se dispõe também a fazer esse papel de troca, né, de oferecer esses cursos nessa área, né, de bioconstrução. Como é que você vê esse cenário da formação? Obrigado pela pergunta, que acho que esse é um dos papos que eu mais gosto de falar, educação, porque se a arquitetura é uma escola, né, se a arquitetura é uma oportunidade pedagógica, então eu gosto muito de pensar em educação. Aí eu vou trazer dois elementos, um que está muito fresco aqui na minha cabeça e outro que eu acho que, para mim, falar de educação começa por ele, que é o Paulo Freire, né? Então, assim, o Paulo Freire, ele dizia, o conhecimento, ele se estabelece pelo afeto, né? Então, a gente volta para o afeto. Se não tem afeto, não tem troca de conhecimento. E aí, quais elementos, o Paulo Freire vai propondo, quais os elementos, né, que favorecem essa relação afetiva? Um dos elementos fundamentais é você falar a partir do mundo do outro, né? Você vai falar do seu mundo, mas você vai entender o mundo do outro e construir conhecimento
entendendo o mundo do outro. Então, eu vejo na universidade uma relação de distância, assim, você está lá dando aula e você está falando de alguma coisa que é só do teu mundo, não é do mundo do outro, né? Então, um dos elementos que eu acho que é fundamental e que tem acontecido nas nossas experiências no Ecopark, né, que você citou, ou nesses espaços de canteiro experimental, canteiro escola, pedagogia prática, é que no momento que a gente vai para campo, que a gente vai trabalhar em campo e aprender arquitetura construindo, as pessoas, na sua diversidade, vão se identificando em algum lugar naquele evento, né? Então, assim, a faculdade, o formato que ela é feita hoje, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que, é industrial o processo, todo mundo tem que entender o conhecimento e produzir conhecimento da mesma maneira, né? Que é ouvindo e depois transformando isso num texto ou no nosso caso, num desenho. Mas tem gente que processa de outras maneiras, né? Então a gente tem que dar espaço para essas outras maneiras de processar. Às vezes é organizando uma obra, outras vezes é colocando a mão na massa, outras vezes é criando uma produção entre quem está botando a mão na massa e quem está produzindo o desenho, outras vezes é mobilizando todo mundo para construir. E aí o conhecimento vai se estabelecendo a partir das interações, né? Então, esse é um espaço que eu acho fundamental, assim, a gente sair da sala de aula ou reinterpretar a sala de aula. A sala de aula não necessariamente precisa ser um ambiente fechado e, olha só, hoje já não dá mais para ser fechado, né? A sala de aula tem que ser um espaço aberto, né? Bom, então tá aí. Vamos falar para as nossas universidades como é que a gente pode começar a dar aula a partir de setembro, outubro, né? Vamos dar aula em campo? Talvez dê certo, né? Então, assim, é uma metáfora, mas é isso, um espaço aberto. Agora eu quero trazer outro elemento. Ontem eu estava assistindo uma live do Paulo Mendes da Rocha, entrevistado pelo Paulo Marcum, num formato meio Roda Viva, né? O Paulo Marcum, antigo ali do Roda Viva, um cara, ele é super entusiasta da arquitetura, ele já fez vários programas sobre arquitetura, e o Paulo Mendes da Rocha fala assim sobre educação de arquitetura. Ninguém aprende arquitetura. Todos somos arquitetos. Então, assim, é uma condição humana. O abrigo é uma condição humana, né? O viver em sociedade é uma condição humana. Então, assim, isso já é nosso. A arquitetura já é nossa. Você não ensina arquitetura. Ele fala assim, você educa arquitetos e arquitetas. Então, o nosso papel dentro da universidade aí tem essa clareza. A gente está educando arquitetos. E como é que educa? Educa com filosofia, educa com história, educa com percepção de estrutura, educa com obra, educa com a compreensão de como cooperar, educa falando de biologia, de como é que funciona a vida. E o arquiteto, a arquiteta, eles que já são, eles começam a desenvolver propósitos de vida. E se a arquitetura é transformadora numa perspectiva cultural, com propósitos, a arquitetura ela acontece de fato. Sem propósito, você está fazendo alguma outra coisa, que não é arquitetura. Né? Porque a arquitetura ela tem que estar projetando a vida. Você está pensando sobre a vida amanhã. Você está olhando para o hoje, compreendendo e trazendo respostas para o dia de amanhã. Né? Então, eu acho que essa clareza é muito importante pensando em ensino de arquitetura. Primeiro, sair da sala de aula fechada, quatro paredes. Segundo, entender que a gente precisa educar os arquitetos e arquitetas com elementos que são fundamentais para o futuro. Então, como viver uma vida, que nem você perguntou, pós-pandêmica? A gente precisa ter um entendimento filosófico sobre o mundo muito forte. A gente, como lidar com as periferias que não têm acesso à arquitetura? A gente precisa ir para lá. Precisamos nos educar a respeito das periferias. Precisamos compreender o problema de dentro do problema.
não com data show, slides sobre periferia, milhares e milhares de dados. O saber, né? Filosofia é pensar o conhecimento, né? O conhecimento a gente já tem de monte. Agora a gente tem que pensar sobre ele. Então, todos os dados estão aí. Agora a gente precisa pensar sobre esses dados. E pensar é a partir do local. Então, talvez a nossa sala de aula tenha que ser a periferia, tem que ser as praças, tem que ser o meio rural, tem que ser todos esses territórios que podem fortalecer a nossa existência no mundo. E assim a gente consegue apresentar respostas por meio do ensino de arquitetura. Nossa, fantástico, Tomás, fantástico essa reflexão aí sobre o ensino de arquitetura, né, sobre o papel do arquiteto, né, que realmente hoje são são poucas as pessoas que teriam acesso a esse profissional, e eu acho que ainda sem essa visão social da nossa profissão, essa visão de social, socioambiental da nossa profissão, né? E não atender a questões, né, do mercado, questões do modelo econômico, que a gente conversou rapidamente, mas ter, de fato, essa visão e essa técnica de transformação dessa realidade que a gente tem hoje. Eu acho que a gente tem aqui mais alguns minutos, minha sugestão é umas considerações finais aí, né, do que a gente conversou hoje aí. Eu acho que, né, podemos até avançar nesse assunto aí, que é fantástico, né, trazendo todo esse pensamento mais da filosofia e outras vertentes do pensamento para dentro desse debate aí, mas por hora, assim, já é muita informação, acho, para a gente assimilar, para a gente, né, interiorizar tudo isso. Então, deixo aí para você uns minutinhos aí com algumas considerações finais aí, e já pensamos aí numa próxima aí, com certeza. Legal. Obrigado pelo espaço. Quanto tempo que a gente tem? A gente tem aí mais 5 minutos, né? Que o Instagram acho que é só 1 hora, né? Então. Assim, a minha reflexão, a minha não, nossa, assim, do grupo que eu faço parte, assim, que a gente conversa, tem uma expressão que a gente fala, puta, precisamos encontrar coisas que são simples e úteis, né? Úteis no sentido de que sejam benéficas à vida. E na arquitetura, eu sinto que existe uma intenção, muitas vezes, de sofisticar os elementos, né? E essa sofisticação, ela prejudica muito a nossa capacidade de respostas para os problemas reais, né? E, ao mesmo tempo, prejudica o acesso à arquitetura. Então, eu tenho visto muita coisa bonita sendo produzida e a gente tem se esforçado para isso, tentando trabalhar com uma arquitetura simples, assim, aquela coisa que você olha, você entende como foi feito, né? Você entende o porquê que aquilo foi feito. Você, de alguma maneira, você faz aquele copyleft. Você olha e fala, meu, eu vou fazer isso, eu vou me apropriar desse conhecimento, né? Então, talvez trazendo esse balanço entre elementos que a gente falou aqui, permacultura, arquitetura, urbanização, né, e pós-pandemia, eu sinto que precisamos nos esforçar para produzir conhecimento simples, fácil, acessível. Tecnologia, eu acho uma coisa incrível, mas não aquela que eu não consigo pegar, que eu não consigo tocar, que eu não entendo como funciona. Porque eu fico meio desconfiado, falo, olha, por trás disso deve ter alguma estrutura de poder querendo me dominar. E a gente precisa se libertar. A gente precisa sair desse lugar de que alguém está cuidando da gente. Precisamos cuidar, voltando à questão do tempo, precisamos cuidar do nosso tempo, precisamos ter domínio da nossa vida, precisamos entender como as coisas se resolvem, né?
eu gosto muito do Uruguai, por exemplo, e também do discurso do David Holmgren, aquele que criou a permacultura, que no Uruguai as pessoas elas fazem manutenção de tudo. Elas não ficam comprando produto novo o tempo inteiro. E o David Holmgren, ele traz como um cenário futuro, a gente, é assim, pare o mundo que eu quero descer e começar a fazer as coisas, né? Então, assim, como o mundo como está hoje, a gente só fica consertando as coisas. A gente não precisa de mais nada novo. Precisamos arrumar, arruma aqui, arruma ali. Mas só dá para arrumar aquilo que a gente tende, aquilo que é simples, aquilo que é acessível. E só dá para ser ecologia para 100% das pessoas, só dá para resolver o problema de 100% se todo mundo conseguir acessar a resposta. A resposta não ser pertencente a um pequeno grupo de eruditos. E na arquitetura, às vezes a gente cai nesse erro. E está na hora de simplificar a vida. Acho que era isso que eu queria dizer. Nossa, fantástico. Tomás, gostaria de agradecer imensamente aí a tua disponibilidade aí de bater esse papo aí, né? É bom, né? Porque até a gente estava programando em nos rever aí ao longo desse semestre aí com os cursos lá no ECOA, né? Por essa questão não foi possível, mas prazer, né? Estar falando com você de novo, mesmo à distância, mas já serviu para matar a saudade de ouvir tudo que você tem de conhecimento aí, está sempre nos alimentando com tanta informação, com tanta coisa bacana. Então, agradeço a todos aí que acompanharam, aí que se manifestaram aí nessa conversa. Um grande abraço. Só lembrando que semana que vem a gente vai ter uma live com o Tony Bax, vai falar sobre neuropaisagismo. Então, vem aí mais filosofia, mais reflexões aí sobre essa forma de ver o mundo de uma forma mais ecológica. Um grande abraço a todos. Até logo. Tchau, tchau. Agradeço, viu? Muito, muito obrigado por esse espaço e por essa conversa que o Telos proporcionou. Um abraço para vocês. Um abraço, gente. Tchau, tchau.